repetir isso, por favor? No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Pela última vez, eu acredito que nós vamos entoar com uma única voz a partir de agora. No 3, em alto e bom som. 1, 2, 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Podeis assentar, olha, obrigado. Queridos, eu gostaria muito de expressar o que Deus tem colocado no meu coração, portanto, quero contar com a sua compreensão e colaboração. Afinal de contas, já são 9h10 da noite, mas os cariocas, diferem de nós, têm costume de levar um negócio mais adiante, né? Eu estou feliz, honrado por estar aqui, eu sei que os irmãos vão ter paciência comigo. Vão ter paciência por 2 motivos. Eu preciso introduzir essa mensagem desse conteúdo do corpo e finalizar aplicando. Eu acredito que, pelo tempo, vai ser praticamente impossível, mas se você me prestar, eu vou compactar isso aqui e a gente vai conseguir sair daqui a pouquinho abençoado e liberados com a bênção apostólica. Segundo motivo pelo qual eu peço a sua paciência é que eu sou pregador da Bíblia. Então, faça que você preste ainda mais a sua atenção, se você não vai entender nada. Não é verdade? Eu vim aqui essa noite incumbido com a responsabilidade de pregar uma mensagem bíblica aos ouvintes que vieram participar desse culto. Eu tenho uma mensagem bíblica para o seu coração. O texto que ora acabamos de ler traz a narrativa de um relacionamento ou a declaração de amor da noiva para o seu noivo. Na expressão, ela diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sunamita está declarando seu amor a Salomão. Para mim não entrar dentro do Novo Testamento, ferindo o Novo Testamento, eu prefiro apenas simplificar os fatos, usar isso como uma regra lógica que todos já conhecem. Salomão é um retrato tipológico de Cristo, Sunamita, um retrato tipológico da igreja. Quando nós observamos o texto, nós vemos um relacionamento que está no ápice do amor, a ponto da noiva declarar o seu amor para o seu noivo. Nós vemos isso como um retrato do Novo Testamento, porque a Bíblia é mais do que um livro de 2 testamentos. A Bíblia não é apenas um livro de 2 testamentos. A Bíblia é um livro de 2 casamentos. Quando nós observamos o Antigo Testamento, nós vemos o casamento entre Deus e Israel. No Novo Testamento, nós vemos um relacionamento entre Cristo e a igreja. Salomão vem como um ponto tipológico que retrata o amor desse relacionamento. Quando eu falo de amor, eu preciso fazer compreendê-los, ou fazer todos compreenderem que esse amor que o texto nos propõe não é um amor qualquer. O texto não está falando de qualquer amor. Dentro do cenário bíblico, nós vamos encontrar 5 tipos distintos de amor, isso relacionados biblicamente falando. Fora da Bíblia, pode ser que alguém ainda retrate mais algum, mas na Bíblia nós vamos ver 5. Nós vamos ver o amor spergion, nós vamos ver o amor eros, nós vamos ver o amor tifleo, nós vamos ver o amor agapi, e nós vamos ver o amor pirlos. No amor eros, que vem do latim erotiki, que quer dizer erotismo, isso está relacionado a um amor de paixão pela visão que traz concupiscência da carne, ou seja, um amor passageiro, de alguém que tem uma atração, mas que logo isso passa. Se nós observarmos o amor spergion, o amor tifleo e o amor pirlos, isso se aproxima de algo como amizade e familiar.
relacionamento de uma mulher para com o seu esposo, de um pai para com um filho, ou vice-versa. Se você observar o amor ágape, você vai ver que ele se diferencia dos outros 4, porque o amor ágape é um amor incondicional, é um amor que é oferecido sem ter nada dado em troca. E esse amor, quem tem para oferecer é somente o nosso Deus. Um amor que é dado sem interesse de receber em troca. Um amor que é oferecido sem o desejo de tê-lo de volta. Esse é o amor de Deus. Aliás, diga-se de passagem que o texto áureo bíblico é João 3,16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal, ou seja, não tem como medir, não tem como dimensionar, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por esse amor. Deus amou o mundo. O texto está retratando um amor incondicional entre o esposo e a esposa, ou o noivo e a noiva, que é Salomão e Sunamita. Mas se a gente observar o contexto, a gente entende que esse retrato tipológico entra no Novo Testamento. E eu não quero ferir o Novo Testamento com argumentações próprias. Quero apenas ficar com a Bíblia, porque ela é a minha regra de fé. E pretendo essa noite mostrar aos senhores e senhoras o amor desse relacionamento à luz da Bíblia, e mostrando na história de Salomão e Sunamita o amor de Cristo para com a sua igreja. O amor de Cristo para com a sua igreja. Se você ler o contexto, você vai ver que esta moça, que é o retrato da igreja, era uma camponesa que cuidava de vinhadeiros, mas que em uma certa ocasião foi convidada a entrar para dentro do palácio real. Na ocasião do texto, onde ela entra para o palácio real, Davi, pai de Salomão, o seu amado, estava doente. Davi, no fim de sua idade, já na sua velhice, no seu leito de enfermidade, sofrendo ele de uma enfermidade que até a ocasião do texto a Bíblia não dizia qual era, mas hoje pela ciência nós podemos basear os fatos que era hipotermia, porque a temperatura corporal de Davi caía, e quando caía, os seus órgãos iam se paralisando, e Davi sofria dores agudas no seu leito de enfermidade. E é por isso que eles vão buscar a jovem camponesa, para que a jovem camponesa viesse cuidar de Davi. E diz o texto, também a história secular defende a mesma ideia, de que esta jovem se lançava sobre o corpo frio de Davi, testa com testa, nariz com nariz, boca com boca, braço com braço, tórax com tórax, fêmur com fêmur, pé com pé. E diz o texto que o calor corporal da moça entrava no estado de hipotermia de Davi, e o seu corpo voltava a elevar a temperatura, e Davi se revigorava no seu leito de enfermidade. O porquê disso? Diz o texto que essa menina, ou essa jovem, vivia uma vida de extrema exposição à luz solar. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que ela não é morena porque nasceu morena. Ela mesma é quem diz que é morena porque vivia em exposição solar. Essa jovem acordava todos os dias e tinha o seu corpo exposto ao sol, trabalhando de forma braçal nas vinhas de rei Salomão. De repente, quando ela vem para dentro do palácio, uma moça com dinamismo, uma moça com muita intelectualidade, ela vai para cima de Davi e ela transfere o calor do seu corpo para o corpo frio de Davi. E o fato de Salomão amá-la não é por um acaso. Diz o texto que na ocasião da enfermidade de Davi, Edonias tentou usurpar o trono e colocar Salomão para trás. Mas é justamente por causa dessa decisão dessa jovem em revitalizar a saúde de Davi, que ele se levanta do seu leito de enfermidade e assenta Salomão na cadeira maior de Israel.
Enquanto Elonias pensava, meu pai enfermo está e não pode levantar, e agora eu reinarei sobre Israel, Deus tinha enviado uma moça camponesa para dentro do palácio, para trazer a saúde de Davi de volta, nem que por alguns dias apenas, para que ele direcionasse o novo monarca de Israel. Salomão se apaixonou por essa jovem. Salomão passou a amá-la nos dias de sua mocidade. Era recíproco. A moça também passou a ter admiração no olhar para Salomão. O problema é que essa história não vai acabar bem no início. No início você não vai ver as coisas correndo tudo bem. Você vai ver que as coisas vão indo de mal a pior. Porque depois de alguns dias de inúmeras tentativas de sucesso para a restauração da saúde de Davi, o que ela poderia fazer era nada mais, nada menos do que apenas amenizar a sua saúde. Passa alguns dias, Davi, infelizmente, desce à sepultura. Diz o texto que essa jovem, ela volta aos seus afazeres do campo. Salomão agora é rei sobre Israel. E como rei sobre Israel, ele tem a função de trazer paz para Israel. E por ter que trazer paz para Israel, ele começa a ter algumas articulações políticas entre os governos circunvizinhos. Diz o texto que nessas articulações políticas, ele arruma 700 mulheres. E ainda tem mais 300 concubinas. Salomão agora é esposo de 1000 mulheres. 300 o nome dele e mais 300 servas, concubinas. Salomão tem 1000 mulheres, mas o coração é da jovem sunamita. Salomão tinha que edificar um templo para Deus. A construção de 27 metros de comprimento, 9 de largura, 3 andares de salas, 4 repartições, escada, ato, lugar santo, santo dos santos, 12 colunas laterais representando as 12 tribos de Israel, mais 2 colunas principais, a saber, uma por nome de Jaquim e outra por nome de Boaz. Tinha que fazer tudo na maneira de cedro, com pedra cortada na talha e depois revestido de puro ouro. É por isso que ele manda vir Irão, rei de Tiro de Sidom, para o auxílio da carpintaria, com homens que manuseavam bem a madeira de cedro, auxiliassem no trabalho da construção da casa. Depois de Salomão proporcionar paz, depois de Salomão edificar o templo, depois de Salomão ter feito tudo quanto queria fazer, diz o texto que Salomão tinha uma renda anual de 666 ciclos de ouro. No cofre real da monarquia de Israel entrava todo ano 666 ciclos de ouro maciço. E daí veio então o número da besta, surgiu a partir da riqueza de Salomão, que mostra poder de compra, e é por isso que o império de Cristo será estabelecido a partir do 666. Nós estamos falando de um homem rico, de um homem sábio, que na terra até Salomão não teve, depois dele também não existiu, porque ele pediu para Deus sabedoria e não o inimigo, pediu para Deus sabedoria e não riquezas, e Deus